A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Aqui nós vamos bem, graças a Deus. Nós estamos aqui esses dias aí meio que reclusos, né? Quem pode, né? Mas estamos em oração constante. Estamos em oração aí a favor dos irmãos e acreditando que em breve vamos estar nos confraternizando aí pessoalmente. Eu creio que Deus vai estar ouvindo as nossas orações e o mais rápido possível os trabalhos vão ser normalizados, né? Como os irmãos têm acompanhado, né, os trabalhos estão suspensos aí de forma momentânea, mas eu estava orando a Deus e pedindo uma estratégia para a gente estar repondo aí a lição da escola dominical do domingo passado. Então eu resolvi gravar esse vídeo. É um vídeo, eu vou procurar ser mais resumido, para não ficar um vídeo tão extenso. Então eu queria fazer dois pedidos para os irmãos. O primeiro é que os irmãos nos acompanhassem aí com as suas revistas e também você já coloca o seu celular deitado para não ficar o vídeo muito estreito, de o celular em pé ele fica ruim a imagem. Amém, irmãos? Vamos lá então? Vamos estar repondo a lição de número 12, traz por título Jesus, o homem perfeito. Então essa lição ela vem falar da humanidade de Jesus. Então nós cremos na natureza divina e na natureza humana de Jesus. Nesse trimestre nós estamos falando sobre a raça humana, a origem, queda e redenção. E a redenção ela passa pelo nascimento de Jesus Cristo. Na lição de número 12, Jesus, o homem perfeito. O objetivo geral, né? Nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo ele é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, divino e humano, tem as duas naturezas. Objetivos específicos: expor a divindade de Jesus, explicar a humanidade de Jesus e assinalar a perfeição de Jesus. Ao final dessa lição, nós devemos ter alcançado aí esses objetivos. A leitura bíblica em classe. Vamos ler aqui, ela se encontra em Lucas capítulo 2, do 40 ao 52. Vamos ler para a gente já ganhar tempo. Versículo 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilhavam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Que inclusive é o texto áureo. De costume nós estamos pedindo os irmãos para ler juntamente aí, mas se você estiver acompanhando aí, você faça essa leitura aí do textuário em voz alta. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Nós vemos, irmãos, nesse relato, é porque a Bíblia, as Escrituras, pouco fala aí da infância e da adolescência de Jesus, né? Então, nós devemos falar o que a Bíblia fala, não especular, né? Tem alguns
escritos aí secundários que especulam sobre a infância de Jesus, né? Mas eu prefiro ficar com o que a Bíblia relata, né? Então ele crescia em sabedoria, crescia em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Então ele crescia de forma física e também tinha um crescimento espiritual, né? Nós também devemos buscar ter esse crescimento aí espiritual. Em estatura, muitos de nós já não crescem mais, graças a Deus, porque eu já estou quase com 2 metros, mas nós temos que procurar crescer aí em graça e em sabedoria para com Deus e para com os homens. A verdade prática nos fala o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, elas são reais, perfeitas e plenas. O ponto central: o Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Aqui nós temos os tópicos da lição. Nós temos 3 tópicos que são divididos em alguns subtópicos. Vamos avançar. A introdução. Se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação ao Filho de Deus como o Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como o ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início, deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos, outro sim, que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. É por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender essa maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Na lição passada nós estudamos sobre o homem do pecado, né? Hoje nós vamos falar sobre Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, o homem que veio para anular o pecado na face da terra. Tópico 1. Jesus, verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem e nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Neste tópico enfocaremos a sua divindade. Ponto 1 do tópico 1. Sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como Filho unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Antes da sua encarnação, ele estava no Pai e no Pai criou todas as coisas. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Então, nesse ponto, nós vemos que Jesus, sendo unigênito de Deus, sendo Filho de Deus e também Deus estando com ele desde o princípio, né? E hoje foi nos outorgado aí o direito de sermos feitos filhos de Deus. Nós temos a passagem lá em João, né, onde diz: mas a todos, na verdade, começando aqui no versículo 11, João 1, 11 e 12, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, hoje nós não somos criaturas, nós somos filhos de Deus, né? Porque nós o recebemos, nós o cremos, né? Então, ponto 2 do 1. O ponto 2 do tópico 1. Jesus, verdadeiro Deus, é o tópico 1. O ponto 2 fala dos seus atributos, grandeza e perfeição. Aqui está resumido, o Jesus Cristo é a fonte da vida, João 1,4. Jesus tem a vida em si mesmo, tem as referências, os irmãos podem, como é um vídeo, aí você pode pausar e depois ler essas referências. Acredito que
estamos tendo bastante tempo durante esses dias. Jesus é imutável, está em Hebreus, Jesus é onipresente, em Mateus 28, 20, Jesus é onisciente, sabe todas as coisas. Jesus é onipotente porque tem todo o poder nos céus e na terra, acha-se em suas mãos. É um tópico que fala dos atributos de Jesus Cristo. Então ele mesmo estando aqui como homem, né, ele tinha todo o poder, ele era onisciente, sabia de todas as coisas, ele é imutável. Então depois os irmãos leem esses versículos para ver a confirmação do que está afirmando aqui. Vamos avançar. Ponto 3 do tópico 1. Esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, mas a glória que desde a remota eternidade desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era e é Deus. Aí também nós temos as referências, né? Um versículo-chave aqui desse tópico, Filipenses 2, 6 a 8. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Então ele esvaziou-se da sua glória, a glória que tinha quando estava com o Pai, e se fez carne, né? Se fez carne e morreu, e foi obediente e se humilhou até a morte e morte de cruz, para que hoje nós tivéssemos esse direito também, sermos filhos de Deus. O resumo do tópico 1 diz que as Escrituras revelam que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ponto 2. Jesus, verdadeiro homem. Vamos aqui logo para o ponto 1. Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo, pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Ele é o Verbo de Deus e todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. Então, o versículo-chave desse tópico é João 1, o 1 e o 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Então Jesus ele estava desde o princípio com o Pai, desde a eternidade, e como diz aqui o ponto 1, estava no seio do Pai. Ponto 2 do tópico 2. Profetizado no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Malaquias, o sol da justiça. Entre ambos os livros, há outras profecias carregadas de significados tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. Então, o Messias, a vinda de Jesus como homem, ela já foi profetizada no Antigo Testamento. Além dessas passagens aí que o escritor mencionou, o escritor da lição, nós temos o profeta Isaías sendo considerado o profeta messiânico, porque o profeta que mais falou a respeito da vinda de Jesus Cristo. E tudo no Antigo Testamento apontou para Jesus. Nós já estudamos nas lições passadas, os irmãos devem lembrar,
sobre o tabernáculo, né, e a simbologia do tabernáculo na sua íntegra, ela sempre apontou para Jesus Cristo, inclusive e principalmente no sistema sacrificial de Israel, né? O sacrifício ali de animais apontando para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A diferença é que os sacrifícios dos animais eram provisórios e encobria os pecados, vindo uma vez Jesus Cristo, um sacrifício definitivo e único e suficiente. Ponto 3 do ponto 2, encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne, sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, é real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Sentiu as nossas dores, incômodos, teve fome, sede, no jardim da agonia experimentou profunda tristeza. A nossa semelhança à humanidade de Jesus era completa, ele tinha corpo, alma e espírito. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita, em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Ele não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. Então, uma vez que o Antigo Testamento apontou para Jesus Cristo em todos os seus aspectos, no Novo Testamento nós vemos o cumprimento dessa promessa, do nascimento de Jesus Cristo e o cumprimento da promessa feita lá em Gênesis, que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Então, da semente da mulher, Jesus Cristo nasceu de uma mulher e venceu a serpente na cruz do Calvário. Ponto 4 do tópico 2. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações, a Grécia, por intermédio do seu idioma e filosofia, o exame natural das coisas pela luz natural da razão, e finalmente Roma, por meio de suas leis, governos e estradas de excelente qualidade. Então, o tópico 4, o subtópico 4 do ponto 2, fala da plenitude dos tempos. Né? O que é que vem a ser a plenitude dos tempos? Né? A plenitude dos tempos é o tempo determinado por Deus para que viesse nascer Jesus Cristo. Ou seja, a chegada do tempo escatológico, né? no momento exato. Então, existe o tempo Cronos e o tempo Kairos. O tempo de Deus é o tempo Kairos, o tempo perfeito. E esse era o momento perfeito porque, como diz o escritor aqui, havia um ambiente propício para o nascimento de Jesus, né? Tanto na cultura grega, quanto ao idioma, quanto às sinagogas já espalhadas, que o próprio apóstolo Paulo chegou a utilizar das sinagogas para pregar o evangelho, as estradas já construídas pelo Império Romano. Então esse foi o tempo oportuno. Subtópico 5, do ponto 2. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sobre a lei de Moisés e a de Roma. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. E conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens. Então, o subtópico 5 do ponto 2 menciona que, mesmo ele sendo filho de Davi e de Abraão, ele, na verdade, menciona que ele é filho de Davi e de Abraão, mas ele é superior. Né? Na verdade, esses pontos foram para que se cumprisse as Escrituras. Né? Ele ser filho da herança de Abraão, descendência de Abraão, e sendo também chamado filho de Davi, conforme foi profetizado. Mas ele foi superior
é superior a Abraão, inclusive, né, que é o pai que os israelitas se gabavam de ter Abraão como pai, né? Então, quando Jesus foi questionado, és tu superior ao nosso pai, és tu maior do que o nosso pai Abraão? Jesus ele respondeu, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Isso está registrado lá em João 8:58. Então, resumo do tópico 2, diz que Jesus estava no seio do Pai, sua vinda ao mundo foi profetizada no Antigo Testamento e cumprida no Novo Testamento. Está bem resumido e foi esses pontos cruciais aí do tópico 2. Vamos para o tópico 3, sendo o último tópico com mais, são 3 ou 2 pontos ainda. Jesus, o homem perfeito. Ponto 1. A humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar a sua fome e sede. Todo o milagre que ele realizou foi em favor do que o procuravam. O Senhor Jesus era um homem de dor e experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. Então esse tópico vem falar da humanidade de Jesus. Então ele nasceu, ele cresceu, ele trabalhou, ele teve fome, ele teve sede, ele teve sono, ele chorou. Então ele foi humano e ele não usou dos seus atributos para suprir a sua necessidade, né? Ele usava aí dos seus atributos divinos para atender aqueles que se achegavam a ele e inclusive anunciar a salvação. Subtópico 2. Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden, o último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Então Jesus é chamado do último Adão. O apóstolo Paulo, lá em Coríntios 15:45, né, ele diz: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, porém, é espírito vivificante. Então Jesus veio para mostrar que era possível vencer o pecado mesmo estando na carne, mas ele andava em espírito. Quando eu digo carne, falo da natureza humana. Ponto 3. Perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Eis que o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas, ele é o nosso excelso modelo. Então Jesus era perfeito, Jesus é perfeito, e nós devemos buscar a santificação. A santificação ela é um processo que se busca diariamente. É claro que nós não somos e nem seremos perfeitos, mas por ser um processo, ele é contínuo. Então nós devemos procurar imitar a Jesus Cristo. E o próprio apóstolo Paulo, quando ele orienta que nós viéssemos a imitar, ele diz que nós poderíamos imitá-lo porque ele estava imitando o próprio Jesus. Né? Sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. O resumo do tópico 3 diz que Jesus é semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao pecado experimental. E, finalmente, a conclusão, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé,
chegamos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos, quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro. Então, irmãos, em breve nós estaremos frente a frente com Jesus. Os sinais estão se cumprindo. Nós estamos vivendo um momento único na humanidade, onde nós vemos aí esse vírus se espalhando, né, e deixando muitos aí perplexos, mas nós sabemos que isso é o cumprimento das Escrituras. Espero que os irmãos gostem dessa lição, que aproveitem, estudem, e também é bom nós meditarmos na palavra de Deus e parar de falar um pouco aí do tal do coronavírus, que é só o que se fala atualmente. Nós devemos falar, meditar na palavra de Deus, devemos orar, jejuar, buscar a face do Senhor, porque Ele tem promessa, né? Se nós fizermos assim, Ele vai perdoar os nossos pecados, Ele vai sarar a nossa terra e Ele vai mudar a circunstância, né? Por mais que as expectativas, as estatísticas, os especialistas dizem que vai haver isso e vai haver aquilo, né? Nós cremos num Deus que pode mudar toda a situação. Então eu quero conclamar os irmãos a permanecer em oração por esses dias e acreditando que em breve os trabalhos vão estar reestabelecidos na igreja. Amém? Deus abençoe os irmãos. Peço perdão aí pela simplicidade do vídeo, mas vamos meditar aí na palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.